Olá, pessoal. Bem-vindos. A aula de hoje é como e o que avaliar em tempos de isolamento social. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Então, me apresentando a vocês, meu nome é Ana Lúcia. Bem-vindos. Eu estou na educação há 26 anos. Trabalhei em todos os segmentos, tanto na educação infantil, fundamental, ensino médio, na EJA e também ministrando aulas como docente no ensino superior e na educação à distância. Esse percurso que eu estive, nos últimos 2 anos, estive à frente também do currículo paulista e também a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Nesse meio tempo, também muitas formações, oficinas e imersões, tanto presencial como à distância. Então, agora eu gostaria que a Kátia se apresentasse, é a nossa convidada. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu sou, então, a Kátia, eu também trabalho, tenho uma trajetória bem parecida aí com a da Ana. Eu sou pedagoga, eu costumo dizer que eu sou professora desde sempre, eu fiz magistério, fiz pedagogia, mestrado em educação, na linha de formação de professores, e trabalho desde 2002 com currículo e tecnologia. Também já atuei em sala de aula como professora polivalente, tanto em instituições públicas e privadas. Também já trabalhei com graduação, né? Também tenho uma experiência em graduação, tanto presencial como à distância. E de 2017 para cá, eu trabalho como consultora, principalmente na área de educação e tecnologias. Atuei também como consultora de uma rede de escolas o ano passado, fazendo a implantação do Office 365, e esse ano eu estou trabalhando, atuando, né, com a equipe de pedagógica da Parceiros da Educação, da Associação Parceiros da Educação, que também faz um trabalho com a rede estadual. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a curadoria. Então, a curadoria educacional, ela, com a devida expertise e habilidades, é destacado em meio a tanta informação, ainda mais agora, em época de ensino remoto, o que é importante num dado contexto para um determinado público e com qual objetivo. A nossa missão é a de mobilizar professores, coordenadores, diretores, gestores educacionais e outros a encontrar sentido nos materiais, atividades e práticas. Por isso que nós criamos diversos canais nas mídias sociais para valorizar, orientar, inspirar, acolher e dar apoio a todos da educação. Hoje falaremos mais voltado para o ensino fundamental e educação infantil. Então, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar sobre avaliação no contexto remoto, avaliação da aprendizagem, novos modelos avaliativos, avaliação na educação infantil, autoavaliação, rúbricas, como possibilidade de avaliação do proposto e de autoavaliação pelos alunos, avaliação como retroalimentação do planejar pelo professor, como usar dados e métricas das plataformas no processo avaliativo, quais são os recursos offline e recursos online. A avaliação remota é igual ou é diferente da avaliação convencional? Porque deve ser considerado mais como um diagnóstico do que estabelecer uma forma convencional de classificação. O diagnóstico é mais rico e significativo sobre o processo que o aluno trilhou do que somar pontuações e calcular notas. O foco tem que ser o de dar visibilidade ao processo dos alunos para melhorar o próprio processo de aprendizagem, não para rotular ou nivelar. Portanto, é mais adequado mensurar através das ações propostas, das interações estabelecidas, das construções de conceitos efetivas e outros. Nós falamos muito sobre isso na mentoria que desenvolvo lá na mentoria SOS Aulas Remotas. Aí, alguns questionamentos são importantes para definir os caminhos para avaliação remota. Então, quais são os caminhos?
Quais foram as maiores dúvidas? Quais lacunas permaneceram sobre o conteúdo? Quais ações ou práticas serão necessárias? Como criar estratégias pedagógicas para ampliar esse conhecimento de uma forma diversificada da proposta inicial? Como o aluno pode demonstrar o que aprendeu? Como coletar evidências de que os alunos se engajaram e como está sendo o que foi proposto? E o que realmente deve ser verificado nesse período? Com a BNCC, as instituições começaram a adotar formas de avaliação contínua, verificando processualmente a aprendizagem dos alunos ao longo do dia a dia na escola, e não somente com provas, trabalhos e outras avaliações formais. Mas como acompanhar os alunos dessa maneira quando eles estão em casa, em ensino remoto? Este quadro resume um pouquinho do que a gente está falando aqui. A gente promove um olhar mais verticalizado, a avaliação é baseada em memorização, maior controle do professor, tempo e espaço, a preparação é mais rápida dos instrumentos de avaliação, mas a correção é mais demorada, considera todos que são iguais e os alunos mais dependentes do professor. Já na avaliação remota, é uma visão em rede. A avaliação ela precisa ser baseada em resolução de problemas. Há uma mobilização dos conhecimentos adquiridos, o processo tem que ser mais ativo do aluno, a preparação é mais demorada, pois envolve outros tipos de instrumentos avaliativos, porém a correção é bem mais rápida e considera a equidade e as necessidades. E nesse processo, os alunos são mais autônomos. Independente se estamos em distanciamento social ou não, a avaliação precisa estar muito alinhada com o currículo e com os objetivos de aprendizagem que você planejou ao atingir nesse período. Para fazer uma boa avaliação, é fundamental apresentar as expectativas de aprendizagem de forma clara para os alunos, com critérios de avaliação nesse momento também muito claros aos alunos e familiares. E cada aula é necessário explicar o que será feito e o que é esperado deles. Vale ressaltar que o CONSED fez algumas reportagens, divulgou essa semana nas mídias, que os alunos do ensino fundamental, anos finais e médio, que as avaliações sejam feitas após o retorno das aulas presenciais, como forma de dar maior fidedignidade ao processo de aprendizagem e favorecer que os alunos tenham menores dificuldades na realização das atividades pedagógicas não presenciais. Sinto que a dificuldade, até para muitos professores, é entender e o que e como avaliar nesse momento. A Verônica deixou essa pergunta. Verônica, é um desafio muito grande. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a avaliação da aprendizagem nesse contexto, tá? E desculpa a gente estar um pouquinho lento, mas é que como a gente ainda está se adaptando à ferramenta, é uma ida e vinda em 2 ou 3 janelas, tá? A Vânia também colocou aqui, Ana, as famílias não conseguem entender e diferenciar o presencial de online. Então, eu acho que é nesse sentido que cabe esse esclarecimento a respeito da avaliação, justamente para que a família perceba que essa avaliação ela não é parecida com a online, e assim, nos anos iniciais, né? Nos anos finais, ela está muito próxima da avaliação que os estudantes realizam normalmente, né? Muito próxima. Então, assim, o que aconteceu com foi para o formulário praticamente da mesma forma, ocultando um pouco as respostas abertas, né? Então, justamente é muito importante a gente esclarecer, dizer quais são os critérios, se fosse possível fazer semanalmente ou quinzenalmente, aí, né, Ana, não sei se você concorda comigo, mas aí esse planejamento e dizer, olha, essa semana a gente vai focar ou vai avaliar esse objetivo, né? E de que tal forma? Então, na avaliação da aprendizagem, nós temos que ter diversos critérios.
Um deles é o domínio dos conteúdos. Quais foram os domínios dos conteúdos? A apresentação que o aluno fez, fontes de pesquisa que os alunos pesquisaram e realizaram, quais foram as mídias que os alunos desenvolveram e utilizaram durante o processo. Então, esses são alguns dos critérios. A qualidade do que foi produzido pelos alunos. Eles elaboraram em conjunto com a turma, tá? Então, são alguns critérios mais subjetivos, mas que nesse momento são mais significativos. Então, avaliar é verificar se o objetivo de aprendizagem foi atingido. Por isso, crie critérios baseados no domínio de conteúdos, fontes de pesquisa, uso de mídias, apresentação e a qualidade. Os critérios elaborados em conjunto com a turma, numa relação professor e alunos, que se modifica bastante na medida que só é possível êxito quando houver uma estreita relação entre os envolvidos. Então, tudo tem mais significado se do início ao fim, do planejamento à avaliação, os alunos estão envolvidos no processo. A percepção dessa nova relação implica, então, naturalmente, na responsabilidade de cada aluno em assumir o seu protagonismo, tão falado do protagonismo do aluno, e as escolhas. Então, o processo avaliativo também se torna mais autônomo, num cenário totalmente diferente daquele que ele estava anteriormente ambientado no presencial. A atuação passiva não tem espaço no ensino remoto. Isso mesmo, Vânia. São algumas considerações antes da gente apresentar ferramentas que a gente precisa ter e fazer aqui para que a gente perceba que não é somente transpor do presencial para o digital que vai dar certo. Também a forma, a dinâmica e o que ser avaliado precisa ser um pouco objeto de reflexão aqui, tá? Até porque também a gente sabe que as avaliações no retorno, né, as diagnósticas ou essas que ficaram suspensas, elas vão acontecer, né, de forma presencial. Então, a gente precisa diversificar essa avaliação remota, né? Sim. Então, a avaliação, ela precisa entender também o aluno como um ser integral, que a gente vai avaliar, que são as habilidades, as atitudes durante o processo, os valores e as emoções. Tudo isso nos faz querer buscar como fazer esse movimento e ressignificar algo que não está funcionando no presencial para o modelo híbrido, onde, para desenvolver as competências do aluno do século XXI, é preciso trabalhar o conceito de desenvolvimento de habilidades, as competências, os valores e atitudes, uma educação integral do aluno. A gente tem que ver o aluno como um todo, e não somente alguns aspectos que na avaliação formal e convencional é o que a gente pede, né? Ainda mais neste meio digital, em que muitas situações podem ocorrer e são contextos diferentes nas situações das famílias, tudo isso precisa ser considerado. Não é aquele aluno frente a frente que está com a gente, né? São contextos familiares, movimentos de tempos e espaços diferentes e situações também socioemocionais que estão acontecendo com o aluno, com a família e com a gente mesmo, que também devam ser considerados. Bom, então a avaliação da aprendizagem, que a gente entende muitas vezes, pode ser sim adaptada no contexto remoto. Quais são os 3 tipos que a gente normalmente tem de modelos de avaliação que a gente trabalha na escola atualmente? A diagnóstica, que permite ao professor conhecer melhor o momento de cada aluno da turma, se os alunos apresentar habilidades e pré-requisitos para os processos de ensino e aprendizagem planejados, e também pode prever ações para amenizar as dificuldades que aparecem de forma recorrente. Então, a cada nova proposta, de tempos em tempos, no ensino remoto, é necessário fazer uma avaliação diagnóstica, por conta de todas as variáveis que, nesse contexto, podem acontecer. A avaliação formativa, que permite ao professor entender que cada aluno possui seu próprio ritmo de aprendizagem. Mais do que nunca, no contexto remoto, isso se torna uma verdade. É um processo contínuo de análise e ação
e é necessário criar avaliações diferentes para cada aluno, visto que não adianta fazer a mesma avaliação ou propor o mesmo trabalho para todos, pois cada aluno está num estágio diferente. Então, a formativa também é essencial que a gente faça a cada processo ou a cada proposta que a gente está colocando nesse momento, nesses 3 meses que vem acontecendo o ensino remoto. E a somativa? Esse modelo é geralmente usado no final do processo escolar, com o objetivo de avaliar o que o aluno aprendeu de fato. Ela apresenta uma característica informativa e verificadora, classificando o aluno, a turma e a escola, com uma análise sobre as competências e habilidades desenvolvidas ao final de determinada etapa do ensino. A somativa, ela é muito associada à avaliação formal, mas a Kátia vai trazer aqui para a gente algumas formas no contexto digital de se avaliar que aproximam-se muito, né, da avaliação formal, mas ela ganha um outro tipo de dinâmica, de engajamento e de qualidades do avaliado, né? Eu acho importante a gente ressaltar também, né, Ana, que nós estamos já num trimestre, né? Nós estamos há um trimestre em aulas remotas. Então, para as escolas que são bimestrais, já passou um bimestre, já começou outro. Escolas trimestrais também já passaram por um trimestre inteiro, né? Obviamente, nesse meio tempo houveram férias e tudo mais, mas assim, acabou sendo um ciclo inteiro tanto de aulas como avaliativo dentro desse período que a gente está vivendo. Sim. O professor Fernando está dizendo assim que o professor ele se torna mediador. Ele é mediador no processo inteiro, e aí a gente está dando um pouco mais de protagonismo ao aluno também na fase de avaliação. Exato. Vamos ver mais aqui, ótimas dicas. Mas as famílias não conseguem entender, não conseguem diferenciar o presencial do online. E aí é papel, então, da escola trazer orientações claras, não somente do que é esperado naquela atividade, naquela proposta, que são os objetivos de aprendizagem, mas também o que é esperado da família e do aluno e o que vai ser avaliado, então, no fim. Então, as orientações, elas precisam ser muito mais pontuais, claras e precisas no que todo o processo, todo mundo precisa se comprometer. Não que a família vá tomar um papel ativo nesse momento, mas ela precisa ter a clareza do que ela pode apoiar o seu filho, o seu aluno, ali em casa, para que tenha o melhor possível aproveitamento de tudo que está sendo oferecido e proposto. E eu entendo que com o ensino híbrido, isso vai durar e vai perpetuar e vai modificar a forma do ensino e aprendizagem que a gente estava acostumado até então. Porque mesmo voltando às aulas presenciais, a gente já sabe, tem consciência disso, que elas não vão voltar com o mesmo caráter e na mesma dinâmica, né? Será um contexto diferente, então o que a gente está aqui experienciando vai valer também depois para até o final do ano como prática, como ação, não é? Então, assim, o ensino híbrido veio para ficar, né? E vai acontecer do jeito que a gente está fazendo hoje aqui, experienciando algumas ferramentas, algumas possibilidades. Como é a primeira, né, transmissão pelo YouTube, está sendo um pouco mais lenta, né? Não tem uma dinâmica, uma dinâmica rápida, mas é um processo que, do mesmo jeito que a gente está fazendo com os alunos, de experimentação, né? De testagem e de busca pelo conhecimento para fazer as melhores escolhas, né, no ensino. Eu acho que você resumiu aí o aprendizado desses tempos, né, Ana? Então, todos nós aqui, em termos de educação, temos feito como? Aprendendo como? Dessa forma que a gente está fazendo aqui agora, né? Foi assim que os professores começaram a gravar vídeo, foi assim que as aulas começaram a entrar no ar, assim que também as aulas se iniciaram síncronas acontecendo nas plataformas. Então, a gente está aprendendo muito na prática. Então, certamente, essa dinâmica vai ser levada para o próximo modelo educacional que a gente vai construir aí nos próximos tempos. Sim, com certeza. Bom, e aí a gente pensa assim, será que esses 3 modelos que nós abordamos aqui,
a diagnóstica, formativa e a somativa, elas conseguem avaliar o aluno de uma forma efetiva no ensino remoto? Ela dá conta de todos os aspectos daquele aluno que nós falamos que é um ser integral? Será que nós estamos avaliando o ensino ou a aprendizagem? E será que esses modelos atendem a todos os perfis de aluno e retratam a realidade desse contexto tão desafiador, vamos falar assim, tão desafiador? O que vocês acham? Os grupos são heterogêneos, cada um tem sua realidade e cada um tem um contexto familiar que bem diferenciado agora, né? Não Sim, somente do equipamento, mas também do que está vivendo, né? Sim. Como o professor Fernando aqui agora está complementando, cada qual com sua particularidade, especificidade e objetivo. Exatamente. Então, diante disso, quais são os modelos avaliativos que trazem significado neste modelo de avaliação remota, por conta da aprendizagem e ensino remoto? São esses 3 tipos: a autoavaliação, que a Kátia vai detalhar bastante para a gente daqui a pouquinho, as avaliações que ocorrem em duplas e avaliações que acontecem em grupos. Porque nesse cenário, o ideal é a personalização do ensino e da aprendizagem, e com processos que podem ser feitos nesse momento de forma remota. Então, a avaliação em duplas, os alunos aprendem uns com os outros, exercitam o pensamento crítico, o trabalho em grupo, a comunicação, o senso de comunidade, acelera o desenvolvimento e as correções que os alunos fazem uns dos outros, aumentando os níveis de aprendizagem de acordo com os assuntos, pois ocorre uma avaliação mais sincera, gerando gatilhos de transformação e desenvolvimento a cada feedback. A avaliação pelos grupos, ao fazer propostas ativas de aprendizagem, os alunos trabalham em pequenos grupos, melhorando significativamente o relacionamento dos alunos nesse meio digital, além de trabalhar bastante a inteligência interpessoal. Então, esses 3 modelos têm foco no aluno, no engajamento e em novas experiências com menor tempo. Vamos retomar aquele quadro, um segundinho, que fala da diferença do presencial com o digital. Aqui. Essas 3 formas de avaliar, autoavaliação em duplas, em grupo, elas respeitam bem a dinâmica do remoto. Então, a gente não está falando que é para substituir os 3 modelos que existem, a gente está acostumado no presencial pelos modelos que nós estamos sugerindo aqui, mas sim agregar, e sim contribuir para que a gente tenha mais significado e outras formas que são importantes também e avaliam até, muitas vezes, melhor nesse contexto. Então, elas respeitam a visão de rede. Deixa eu ler aqui, que é um pouquinho maior para mim. A visão de rede, a avaliação baseada na resolução de problemas, a mobilização dos conhecimentos adquiridos, porque o aluno, ele vai questionando o seu colega, é um processo ativo, as correções são bem mais rápidas, elas são quase que imediatas, né? E os alunos se tornam mais autônomos. E, além de tudo, eles são parte, né? Eles se sentem parte do processo. Vou ver aqui que a Vânia colocou. Se a forma de ensinar mudou, a forma de avaliar também. Exatamente, Vânia. Não dá para ser da mesma forma. Que não se avalia na educação infantil. Visto que na educação infantil o foco são nas experiências, nas interações e nas brincadeiras, o importante é o professor fazer uma observação. Então, é um processo de observação que o professor faz nesse momento e não de avaliação. Então, ele não está avaliando o aluno, ele está fazendo um processo de avaliação, de observação, desculpa, para que ele tenha mudanças e possa melhorar nas próximas propostas que virão a seguir. E quais são os itens que são importantes para que o professor reflita, observe e sejam objetos de modificação nas suas próximas atividades e propostas?
Analisar e rever a prática semanalmente. Nós estamos vendo aqui que a cada semana ou a cada atividade nós precisamos rever ferramentas, tempos, espaços, formas de propor e se avaliar. Na educação infantil não é diferente. Analisar o que está sendo proposto. É importante também analisar o que está sendo enviado para as crianças. Está tendo o mesmo significado para todos? Todos estão recebendo, todos estão participando, todos estão sendo engajados? Analisar as experiências que estão favorecendo, quais delas favorecem, quais não. Analisar se as experiências propostas oportunizam a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, se foi dado o devido suporte às experiências, analisar o que cada criança está conseguindo fazer, analisar o que cada criança precisa de maior atenção. Mais uma vez, a gente está falando de personalização. Independente se o segmento é infantil ou fundamental, a personalização no ensino digital, online ou até remotamente, é fundamental. Repensar a partir do feedback das famílias. Isso sim é importante, estreitar os laços durante o processo e os vínculos com a família, para que a gente tenha feedbacks qualitativos. E pensar sempre o planejamento para oportunizar aqueles que não estão tendo acesso à internet ou às tecnologias em suas residências. Repensar também as formas de estreitar vínculos com os pais para retorno das atividades. E, por fim, oportunizar novas experiências que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento. Então, é um contexto diferente de observação no ensino digital e remoto, mas que ele precisa acontecer pelos olhos do professor. Bom, agora eu vou deixar vocês com a Kátia. Vai deixar permanecendo aí. Vamos só retomar a pauta para que as pessoas saibam o que virá pela frente. Sim, na educação infantil, a questão é mais lúdica, com certeza. Tanto que o que está sendo oferecido nesse momento são brincadeiras, contação de histórias, execução com sucata de brinquedos simples, com materiais que existem na própria casa das crianças, contação de histórias pelo professor ou via vídeos do YouTube, do Instagram, né, diferentes instrumentos. Então, agora a Kátia vai trazer para a gente a autoavaliação, rúbricas, a avaliação como retroalimentação do planejar os próximos passos do professor e como usar dados e métricas nas plataformas no processo avaliativo. Por fim, a Kátia vai dar dicas de recursos offline que podem ser utilizados também no contexto remoto. Espera aí que eu comecei. Bom, vamos começando aqui da autoavaliação. Então, assim, a Ana colocou já também como uma das formas importantes agora nesse período a autoavaliação, até porque ela é um exercício de reflexão fundamental para todas as pessoas, né, para qualquer pessoa, independente de ser aluno, estar estudando ou não, né, e principalmente agora, nesse momento, de aulas remotas e dessa situação onde o aluno ele está mais autônomo e até mais sozinho, talvez, a autoavaliação vem como uma ferramenta bem interessante e bem importante. Para quê? Para que o aluno reflita sobre o seu aprendizado, consiga perceber e até mesmo se atribuir uma nota para aquilo que ele conseguiu realizar, para aquilo que ele conseguiu fazer nesse momento, né? Ela também é uma ferramenta poderosa como avaliação formativa, porque ela justamente permite mapear o que o aluno sabe, o que ele não sabe, quer dizer, o próprio estudante consegue mapear o que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele tem vontade de aprender, certo? Então, assim, eu deixei uma pergunta aqui para a gente conversar no chat, se você costuma utilizar essa avaliação como parte do processo avaliativo, então conta aí para nós, enquanto eu estou conversando aqui, falando um pouquinho sobre a autoavaliação, contem aí no chat um pouquinho sobre o que
como vocês usam a autoavaliação e se tem utilizado nesses momentos, né? Nesse momento aí, nesse tempo que a gente está com aulas remotas. Algumas escolas costumam, já vinham trazendo essa prática como uma prática regular para o processo avaliativo, né? Então, já tinha uma parte que o estudante se dava uma nota, ou tinha mesmo esse momento onde o estudante parava e percebia, e refletia, e se avaliava pelaquilo que foi desenvolvido num bimestre, ou num mês, ou numa semana, enfim. E aí, conta aí um pouco para nós se isso acontece com vocês. Bom, como ajudar, então, os estudantes a realizar uma autoavaliação? A gente vai perceber o seguinte: primeira coisa, os pontos de reflexão que você vai apresentar para o seu estudante necessariamente precisa envolver os procedimentos, atitudes e conceitos que foram realizados naquela etapa, né? A Ana trouxe aí essa avaliação geral, global, né, onde você vai trabalhar com todas essas questões avaliativas dos estudantes. Você precisa trazer perguntas bem objetivas, que levem a essa reflexão, e pensar que a autoavaliação geralmente leva a uma autorregulação. Então, quando a gente se autoavalia, ou quando a gente para pensar, a gente fala, vou parar para pensar agora no que eu fiz nesse momento, o que a gente faz? A gente pensa naquilo, avalia o que você fez, e a gente automaticamente transforma ou tenta modificar o caminho, a rota da avaliação realizada, certo? Então, a autoavaliação, ela é um instrumento também de autorregulação. Por quê? Porque se eu não sei se ficou alguma coisa para trás que eu não entendi direito, eu sei que eu preciso retomar. Se eu quero saber mais sobre aquele assunto, então eu vou pensar que eu preciso aprofundar, certo? E o importante também é que, assim, o professor tem um tempo, é claro que agora, nesse momento, esse tempo não existe muito, porque a gente sabe que, inclusive, para algumas escolas, o tempo de aula, mesmo elas sendo síncronas, foi reduzido, né? Foi um tempo mais curto. Então, a gente não consegue dar essa devolutiva para o aluno, mas o ideal seria que o bacana de fazer uma autoavaliação é o professor comentar, ele falar sobre as reflexões do aluno, né? Ir lá sentar com ele e falar, olha, quais foram as dificuldades que você apresentou, se você concorda com as dificuldades que ele apresentou ou não, isso é um ponto muito interessante. Então, geralmente, você vai dar uma devolutiva de uma autoavaliação, às vezes o aluno se autoavalia, ele costuma ser bem cruel com ele mesmo e costuma se cobrar bastante. Então, às vezes, você tem como levar também tanto alguma dificuldade que ficou despercebida, como também um ponto positivo que ele mesmo não percebeu, como positivo, no caso. Esse processo ele deve ser contínuo. Por quê? Porque nunca deve acontecer, por exemplo, no final de uma etapa, porque daí o que acontece? Várias atividades ficaram para trás e você não vai conseguir contemplar em uma única avaliação, por exemplo, uma atividade de um projeto inteiro. Às vezes você não consegue completar todas as atividades daquele projeto num único instrumento de autoavaliação. Então, por isso, ela deve ser feita em pequenas etapas, vamos dizer assim, ao final de cada etapa, e nunca ao final do ano, né? Ao final do ano, principalmente, não, porque Oi. De um tempo tão longo. Não entendi. Depois de um tempo tão longo. Isso, depois de um tempo tão longo. Então, aqui também tem uma dica que é bacana para esse momento remoto, seria o quê? Seria nós propormos atividades imediatas, nos chats, por exemplo. Então, por exemplo, se você usa qualquer plataforma digital, você pode
sempre reservar um finzinho aí da aula e pedir para eles escreverem no chat o que ficou daquela aula, ou então no final da semana, o que ficou, duas coisas que você aprendeu essa semana, que você sabe bem, duas coisas que você não conseguiu entender muito bem, né, ao final da aula. Isso você pode deixar, ele pode deixar registrado num chat, como a gente está fazendo aqui, ele pode deixar registrado num WhatsApp que você esteja conversando com eles, num fórum, né? Então, também como se fosse um mural avaliativo aí. Aí você consegue acompanhar essas respostas e até retomar na outra aula, com uma outra abordagem, né, diferente, ou então, ali mesmo, depois, naquele chat, ou no WhatsApp, enfim, no meio que você resolveu para criar essa mini autoavaliação, né, daquela sua aula que está acontecendo ali no momento síncrono, ou mesmo uma síncrona que você tenha deixado gravada, mas do que você propôs para ele, você pode até deixar embaixo, falar, olha, isso aqui, nesse vídeo, você vai conseguir resolver de uma forma bem bacana, certo? Então, eu acho que seria uma boa ideia para a gente trabalhar com autoavaliação nesse momento remoto, e não deixar se estender demais para um futuro aí, né, para uma próxima, para o final da semana, porque às vezes no final de semana você não conseguiu chegar lá. A Vânia concorda, ela fala que a autoavaliação é utilizada a cada fechamento de unidade e produções. Semanalmente, ela utiliza instrumento, essa forma de avaliar. Ai, que legal, que bacana, bacana, Vânia, isso é bem bacana. E esse muralzinho pequeno, assim, de muralzinho rápido, de duas coisinhas que você aprendeu, ou uma o que eu aprendi hoje e o que eu estou em dúvida ainda, isso ajuda bastante nessa eleição aí, a gente eleger qual é o objetivo mais importante, né? Quais são os conteúdos mais relevantes que a gente vai trazer para esse momento. Sim. Bom, mais alguma coisa aí, Aninha? Ela complementou, eu conheço essa atividade como ticket de saída. Ai, que fofa, muito bom, isso mesmo. Rubrica, vamos lá. Você já utilizou essa ferramenta formativa aí? Alguém respondeu? Alguém responde aí também, deixa registrado aí para gente sobre rubrica. Então, a rubrica, ela também é um meio muito interessante, tanto para avaliação como para autoavaliação, né? Por quê? Porque a rubrica, a gente vai aprofundar aqui, eu acredito que vocês conheçam, ela é um guia, ela já é um guia, ela já tem características de critérios de avaliação bem definidos, então ela geralmente devem ser claros, objetivos, né? Então, o que acontece? Como autoavaliação, a rubrica também é um excelente instrumento. Bom, então, rubricas são essas ferramentas que oferecem esse conjunto de critérios de avaliação a respeito de qualquer trabalho realizado pelo estudante, enfim, e ela inclui o quê? A descrição bem clara e objetiva dos níveis de desempenho. Então, assim, um ponto crucial na construção de uma rubrica é o quê? É você ser claro e objetivo na descrição desses níveis de desempenho. Então, qual seria o nível mais básico e o nível mais avançado daquela proposta que você promoveu, daquela proposta que você ofereceu aos seus estudantes. Geralmente, as rubricas são organizadas em uma tabela, e essas tabelas reúnem esses critérios de avaliação conforme o objetivo de aprendizagem que você destacou para essa atividade. Como eu posso utilizar? Eu posso utilizar para avaliação de desempenho, para tarefas realizadas, para as etapas, então eu posso utilizar para cada etapa, se forem tarefas muito grandes, ou para a etapa final, e também para atribuição de notas. Então, para avaliação de desempenho, o que a gente vai fazer? Nunca, obviamente, a gente vai usar uma rubrica para uma avaliação
de múltipla escolha, né? Onde você tem lá uma resolução, um resultado com uma nota específica. Então, eu já fiz, resolvi a nota tal. Geralmente, elas são utilizadas onde o estudante tem mais autonomia e onde ele vai colocar em jogo outras habilidades que ele tenha. Então, é onde ele vai preparar algo para você, onde ele vai dizer, onde ele vai fazer, vai escrever algo, né? Então, é uma produção pessoal. Por quê? Porque também nesse momento a rubrica ela traz essa questão da autoavaliação. Então ele precisa olhar para aquilo e entender que o que ele preparou, o que ele fez e o quanto ele se colocou para fazer aquela atividade, para realizar aquela atividade, também vai ser avaliado. Então, ele vai olhar e vai falar, poxa, se eu tivesse me desempenhado melhor, eu estaria no avançado, não estaria aqui no básico, né? Tarefas realizadas, por exemplo, os projetos. Então, os projetos geralmente têm várias etapas e você pode usar uma rubrica para cada etapa concluída daquele projeto, se ele for um projeto, por exemplo, anual muito longo. Ou se é um projeto curto da semana, você pode utilizar no final, por exemplo, essa rubrica que ela já você consegue trabalhar tanto a sua avaliação, você consegue olhar e avaliar o aluno por aqueles critérios, e também ele vai se autoavaliar. E para atribuição de notas, então você pensando que se você vai atribuir uma pontuação para cada critério que você estabelecer e para cada nível de desempenho que o seu estudante vai atingir, você consegue também atribuir uma nota a essa avaliação por rubrica. Então, aqui tem um exemplo, né? Geralmente são essas tabelas, esse exemplo aqui está lá na Nova Escola. Então, geralmente são essas tabelas de linhas e colunas, aí você vai depender aqui de quantos critérios você vai eleger, certo? Então, aqui você pode colocar quantos critérios você achar necessário, e aqui também você vai colocando do não desenvolvido, aqueles usaram não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, suficiente desenvolvido, plenamente. Mas, por exemplo, você conhecendo a sua turma, como a rubrica, ela é um instrumento que ela é feito especificamente para aquela atividade, aquela tarefa, então se você conhece a sua turma e você conhece o tipo de produção, você nem precisa colocar, talvez, começar do não desenvolvido, do insatisfatório. Você pode colocar já de um nível básico para frente, né? Uhum. Então, isso vai depender de você conhecer sua turma e montar os critérios, não destacar, às vezes você não quer destacar, eu sou insuficiente nessa questão, né? Então você pode colocar aqui outros níveis de desempenho de acordo com aquilo que você pensou. É importante falar, Kátia, que esse sistema avaliativo é muito utilizado naquela proposta de WebQuest. A WebQuest, uma das últimas etapas é o processo de autoavaliação e avaliação por meio de rúbricas, né? Então, nesse contexto remoto, utilizar o WebQuest como metodologia de pesquisa, de produção e de avaliação faz total significado, é extremamente qualitativo, né? E utiliza esse sistema de avaliação. E a gente deixou essa dica lá naquela outra nossa live, né? A respeito das atividades online, né? Das atividades remotas. E aí é exatamente isso. Então, a rubrica ela vai fechar ela é 2 em 1, né? Ela é uma boa opção, porque ela é 2 em 1, porque ela traz para o professor, ela consegue mapear dentro daquela atividade onde os alunos estão, em que nível de desempenho eles estão, e o aluno também, ao responder a rubrica, ele faz uma autoavaliação. Exatamente. Bem focada em relação àquilo que foi proposto, né? Pessoal, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre como é a metodologia de WebQuest, como utilizá-la agora no contexto remoto, né, o que compõe, como construir de acordo com o conteúdo ou com uma proposta que vocês queiram,
me dá um toque lá no Instagram, no meu direct, que aí, quem sabe, a gente não traz uma live ou uma aula só falando de webquest, né? De possibilidades de É uma boa ideia. prática em língua portuguesa, Sim. contos de fadas, que é tão importante trabalhar contos de fadas. Sim. Então, existem mil possibilidades usando o WebQuest. E para vários níveis também, né, Ana? Até no ensino superior. Até no ensino superior é importante. Bem bacana. É É uma boa proposta de trabalho. Bom, gente, para que serve tudo isso aí que a gente está falando? Para a gente recalcular a rota, a gente pensar no replanejamento. Então, assim, tanto a autoavaliação como a rubrica, elas são instrumentos, como a avaliação do modo geral, nem vou falar dessa forma, como tudo que foi falado aí pela Ana, como a avaliação para um modo geral, a avaliação ela precisa mapear a aprendizagem e automaticamente alimentar o replanejamento e recalcular essa rota aí do professor. Então, ela é um instrumento de mão dupla, né? Então, assim, você avalia o aluno, mas você avalia também o seu trabalho. Né? A partir do momento que você foi lá, avaliou, fez a proposta de avaliação, automaticamente você, professor, também vai fazer a sua autoavaliação e a sua reflexão em cima da proposta que você vem fazendo e do resultado do desempenho dos seus estudantes, certo? Então, quer falar? Sim, eu acho que essa retroalimentação nesse momento, semanalmente, é super importante, porque às vezes a gente se sente inseguro em propor alguma coisa, inseguro em utilizar uma ferramenta que até então não utilizava, e aí essa avaliação vem para retroalimentar se é o caminho correto ou se precisa, como você mesmo falou, mudar a rota, né? Então é muito bom. É bem importante. E aí, essas pequenas avaliações, né, e que é uma das coisas que eu vou propor aqui, é o quê? É vocês trabalharem com pequenas avaliações, né? Com avaliações semanais, pontuais ali, talvez até tanto síncronas quanto assíncronas, né? Então, não deixar só, você me entrega depois. Então, aproveita esse período também que você tem de aula síncrona e trabalha com a avaliação, com algumas perguntas que você vai jogar, deixar o aluno responder ao vivo, né? Montar essa troca é bem importante. Por quê? Porque aí você replaneja de uma maneira mais objetiva a sua próxima vinda, né, para a aula, a sua próxima aula online. Enfim, e aí é isso aí, olha, ele é um recurso que precisa gerar indício para a próxima ação pedagógica, tá? Dificuldades que você encontra para fazer o planejamento das aulas remotas. Então, se alguém quiser deixar por aí, quiser escrever no chat, quais são as dificuldades que você encontra para fazer esse planejamento de aulas remotas? Põe aí no site para gente. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente já falou lá na frente, que a Ana já comentou, diversidade dos instrumentos, certo? Pequenas avaliações ao longo da aula, da semana, certo? E também avaliar nas atividades de forma síncrona e assíncrona, aproveitar todos os momentos para fazer essa avaliação e essa observação também de como anda o seu grupo, né? A Vânia complementa aqui a avaliação no modo síncrono através de formulário utilizando o chat. Ótimo! O WhatsApp, muito né? Bom. Chat, os fóruns, né? São sempre excelentes mecanismos de você, vamos dizer assim, ter na hora ali uma conversa, um retorno, né, do que ficou com o seu aluno. Isso mesmo. Então, para quem está trabalhando com plataforma, esse recurso do chat e do fórum ali é bem interessante mesmo, principalmente para você criar essa checagem aí diária, né? Um foco
para as plataformas educacionais e adaptativas, que tem várias. Vocês, alguns de vocês trabalham já, a maioria, a grande maioria trabalham com as plataformas, e outras plataformas ofereceram, ficaram abertas, né? Ofereceram agora livremente o acesso aos estudantes. Então, cadastro livre e tudo mais. Então, essas plataformas, elas geram dados importantíssimos e que ajudam muito a gente nessa questão do replanejamento, nessa questão de retroalimentar as nossas ideias, as nossas práticas diárias, tá? Então, o próprio formulário, para quem está usando o Google Formulário, para quem está usando o Office 365, quando você manda o formulário, ele mesmo já te dá ali o panorama de quem respondeu, então ele já te dá o panorama completo da sua turma, assim como ele também te mostra as respostas individuais. Então, esse material é riquíssimo para o replanejamento, para esse planejamento diário, para essas ideias que a gente precisa ter. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, foco nos dados, é muito interessante. Esses relatórios, aí houve um comentário que usam uma plataforma e os alunos recebem a resposta, não é isso? Então, ele usa a plataforma e aí os alunos recebem. Então, é isso aí. Foco nesses dados, né, que a plataforma vai te oferecer. Eles não estão lá à toa só para a gente saber. Não, você vai conseguir fazer o acompanhamento do acesso, o que é muito importante, principalmente nesse tempo remoto, e também o acompanhamento do desempenho. Bom, a gente tem geralmente são 3 tipos de relatório que essas plataformas oferecem. Um relatório individual, que para algumas plataformas oferecem de uma forma assim bem detalhada, né? Então você consegue visualizar quantas atividades você atribuiu para aquele aluno, quais atividades ele realizou, qual o tempo que ele levou para realizar aquela atividade, certo? Ele oferece também o relatório por turma, que é um mapeamento também bem bacana, porque geralmente ele destaca na turma aquela atividade que o aluno foi melhor. Isso eu estou dizendo, esse tipo de relatório que eu estou trazendo aqui, eu estou dizendo para essas plataformas como, vou citar algumas, tá? O Mangarrai, o Guten News, a Árvore de Livros, Matific, Aprimora, tá? Então, são esses tipos de plataforma que geralmente oferecem. Mas a gente também tem, no Google, por exemplo, no que eu acabei de dizer, a gente também tem como saber, através de gráficos, como os alunos, como a turma se comporta e como cada aluno se comportou, certo? Sim. Então, geralmente, também as plataformas trabalham trazem muitos gráficos para a gente. E aí, isso é o quê? Super importante nesse processo de replanejamento. Né? Então, às vezes, a gente está quebrando a cabeça para buscar qual a dificuldade que está premente em matemática. Se você trabalha com uma plataforma de matemática, você olha para esses dados, rapidamente você consegue verificar o que você tem que trabalhar. Né? E o mais bacana disso é você perceber que a maioria delas está oferecendo um recurso adaptativo, que é o quê? Conforme você vai oferecendo atividades para esses alunos na plataforma, a plataforma faz uma leitura e oferece mais algumas outras, percebendo as dificuldades e os avanços. Então, isso aí é uma boa estratégia de replanejamento. E de personalização. E de personalização, exatamente. E aí eu vou deixar, vocês utilizam esses dados dessas plataformas digitais, vocês utilizam alguma, deixa aí para a gente depois saber e conversar um pouquinho. Já estou finalizando. Alguns recursos que a gente também pode, acabou, já deu, já estourou, sempre estoura a nossa live, Ana. Os recursos offline, então a gente também pode, além de tudo isso, a gente pode usar o portfólio, que é uma coisa incrível, bastante interessante, e aí eu deixo uma dica para vocês do seguinte, façam um portfólio desses 3 meses,
né? O portfólio de aulas remotas, eu acho que agora já tem bastante coisa para que vocês consigam mostrar. De repente, se vai fazer uma reunião de pais, ou se vai finalizar agora um trimestre ou um bimestre, né? Eu acho que seria bem bacana você reunir no portfólio o que você conseguiu fazer nesse tempo aí, nesses 3 meses que é um tempo bem interessante, um bom tempo, né? 3 meses já foi um trimestre online. Então, assim, vamos pensar qual é o nosso portfólio do ensino remoto, certo? Tem ferramentas incríveis como o Sway do Office 365, que é maravilhoso, faz um portfólio incrível, bem bacana. Tem o próprio PowerPoint que você pode usar, o Canva oferece opções de design bem bacana, então, para você montar esse portfólio, pode ser um portfólio com a turma, né? Mas acho que caberia para esse momento. Fazer com a turma, né? Isso, um portfólio com a turma, pensar qual o que a gente fez nesse trimestre de ensino online. Eu acho que fica um fechamento bem bacana, né? Até para você mesma, porque às vezes você mesmo está achando que você não está fazendo muita coisa ou está fazendo demais, não está no retorno. Então, quando você para e foca na produção de um material para mostrar, você consegue perceber todo o seu caminho. E é para isso que eu portfólio, para você perceber o caminho, né? Kátia, estão perguntando aqui, ó, a Central de Cursos. Você tem alguma plataforma que nos possa deixar o link? Aí eu completo. Dessas plataformas todas que você falou que emitem relatórios diversos, qual delas você poderia indicar que é gratuita? Gratuita, olha só, o Mangarrai estava aberto, a plataforma de matemática Mangarrai está aberta ao público, isso, ela está nesse tempo. O Matific, que também é de matemática, também está aberto para professores. O Arcos está aberto, eu preciso dar uma olhadinha, depois eu falo para vocês lá no... Isso, exatamente. O Arcos está aberto. Qual? Conhece? Arcos, que é de leitura. O Arcos também, que é de leitura, né? Que mais que eu posso indicar aqui? A árvore de livros, infelizmente, ela não tem esse recurso aberto. Tem uma plataforma para quem é de ensino médio, que é o Estude. O Estude também está com os recursos abertos. É uma plataforma que você consegue trabalhar com o seu aluno. E tem recursos diversos, muitos vídeos, bastante exercício, aulas, tem um planinho de ensino para o Enem, é bem bacana o Estude. E o Office 365, você tem condição de usar muitos recursos gratuitos. Você pode se inscrever e pode utilizar o Sway, por exemplo, que eu comentei aqui do portfólio, você não terá todos os recursos. Tem um recurso ou outro que você não consegue, mas a maioria deles fica aberto e estão gratuitos. E ele promove um trabalho bem bonito. Mas o que a gente pode fazer, né, Ana? Pode jogar lá no Curadoria uma listinha de plataformas. Uma lista. Eu tenho até aberto lá na Curadoria, no link da bio, aquele link que tem para se inscreva aqui para participar da aula. Vocês podem continuar se inscrevendo lá, colocando o e-mail, que a gente vai mandar, então, um checklist do que foi falado aqui na aula de hoje e as sugestões de ferramentas online e offline, e principalmente que sejam gratuitas ou estejam gratuitas nesse momento. Então, os tópicos e algumas sugestões. Então, vão lá no link da bio do Instagram, da curadoria.edu, e lá onde está escrito se inscreva nesta aula, coloca lá o e-mail de vocês que a gente vai mandar durante a semana. Combinado, Kátia? Combinado. E olha, para o resto aqui, ó, flashcard, criação de jornal, cartazes, vocês podem usar aqui
jornal, cartazes, pode ser coletivamente, através da colaboração aí do Google, que é que é super bacana, né? Então, cria um documento colaborativo, enfim, todos esses recursos, os estudantes conseguem, você consegue colocar nessa dinâmica de avaliação, que, como a gente falou aqui, gente, vai perdurar até o final desse ano, quiçá no primeiro semestre de 2021. E aí vocês vão perguntar para a gente como, de que forma a gente pode fazer isso remotamente. Então, agora a gente vai trazer aqui algumas possibilidades digitais para que vocês possam estar fazendo essas avaliações. A Kátia falou sobre o 365. Muitas pessoas não têm cadastro das suas escolas, redes não têm cadastro, porque são ou escolas pequenas, não têm cadastros que recebam todo o pacote da Microsoft ou do Google, que são parcerias entre redes estaduais ou municipais, para que vocês tenham os recursos. Mas não precisa. Muitos desses recursos Google, eles estão gratuitos também, espalhados de uma forma um pouquinho mais pontual, não todos juntos no mesmo lugar, mas que a gente consegue utilizar igualmente. Então, tem o Google Formulários, que são extremamente importantes para a gente, porque a gente pode colocar no formulário vídeos, áudios, imagens, textos, perguntas, questões para os alunos, e os professores podem, assim, montar questões dissertativas e objetivas para os seus alunos. Aqueles professores que trabalham mais com o ensino fundamental 2 dos anos finais, esse tipo de formulário, neste modelo de questionário, de quiz, são muito utilizados. Não digo isso que vai fazer tanto sentido para os anos iniciais. Você vai utilizar o Google Formulário de outras formas, né? Uma forma de produção de texto, então você coloca lá a imagem de uma fábula, inicia a fábula e eles fazem as contribuições da continuidade da fábula. Então, o Google Formulário você utiliza de outras formas, com outras competências ali e usando a criatividade. E aí, também, existe... Eu vou só completar, ó, se vocês forem também, tem uma formação fantástica no setor de professores do Google, no Teacher Center da Google, procurem lá a formação básica do pacote das ferramentas Google. Ela é maravilhosa, ela é online, tem bastante vídeos, é fantástica, e você leva mais ou menos aí, você consegue em uns 2 dias, você dá conta de passar pela formação inteira, e você acho que tem até um certificadinho, não tem? Para imprimir lá? Quando eles abrem as inscrições, mas de qualquer forma, mesmo quando tem as inscrições, você consegue ter acesso a todas as formações, todos mesmo sem, exatamente, mesmo sem. Então, entra lá, Google Teacher Center. No checklist, para os professores que se inscreverem lá. Isso. Na bio do Instagram, a gente deixa no checklist. Agora, uma outra ferramenta que tem também gratuita no Google e é extremamente importante, tanto para a educação infantil como para o fundamental, é o Google Jamboard. O Google Jamboard tem um tutorial que eu já deixei no feed do Instagram da curadoria.edu, e ele, para avaliação, também é muito bom, porque ele tem uma ferramenta que você tem como se fosse um post-it. Então, você pode lançar lá uma questão avaliativa, nessa folha ou na tela em branco, que é do Jamboard, e pedir para que eles coloquem esses post-its com o que eles acharam, o que contribuiu, não é? O que eles aprenderam, o que eles ainda têm... É o mural da autoavaliação. Exatamente, né? Exatamente. É uma das possibilidades, o mural de avaliação. Você pode também colocar no Jamboard quem só utiliza, os alunos que estão utilizando somente o celular, porque não tem notebook em casa, podem utilizar o Jamboard, que você fornece o link para eles fazerem essa avaliação. E aí, o que eles têm a possibilidade de fazer? Eles podem tirar uma foto do celular, do texto que eles produziram, da maquete que eles criaram, do desenho que eles construíram, né?
a música que eles fizeram, e eles podem colar também no Jamboard. Então, qualquer aluno que tenha diferentes condições técnicas de equipamento em casa pode participar de um processo avaliativo mais dinâmico, né? Diferente, divertido, vamos dizer assim. Eu gosto muito para esse momento, o Jamboard, para todas as etapas, não somente para avaliação. E também nós temos o Google Drive. Então, o Google Drive, ele é importante para os professores que estejam fazendo o portfólio. Então, eles vão fazer os portfólios de todo o processo ali, de um tema específico, o portfólio dos grupos, que a gente falou sobre as avaliações em pares e em grupos. Então, ali se concentra tudo. Fora que no Google Drive, você também tem as outras ferramentas, que é o Google Texto, o Google Apresentação, o Google Desenho, o próprio Jamboard. Que vai usar no trabalho colaborativo, né? Sim. Nessa proposta em dupla, nessa proposta em grupo. Sim, então, assim, de forma colaborativa, você pode já ter também as respostas imediatas. Então, se você for usar o Google Texto, por exemplo, tem ali os comentários. Por que não utilizar os comentários para já fazer uma avaliação processual? É possível fazer ali, que você já tem uma resposta imediata de todas as habilidades que estão sendo desenvolvidas e os conhecimentos que foram adquiridos. Então, assim, possibilidades com essas ferramentas online são muitas. Bom, temos algumas outras aqui que a gente só vai citar porque o tempo está se estendendo demais, sim, infelizmente, mas que também a gente pode deixar com maiores detalhes no checklist, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Kahoot, que ele coloca vídeos, imagens e animações. Eu acho bem legal essa, porque é uma plataforma de ensino gratuita que funciona como um game show. Você faz as perguntas, tem uma animação e os alunos se sentem envolvidos em responder. Eles podem criar questionários de múltipla escolha com até 4 opções e os alunos participam online. Então, não é a qualquer tempo, é online. Tem o Infogram. O Infogram é aquilo que a Kátia havia falado, fazer infográficos onde o aluno resume tudo o que ele aprendeu, todos os conhecimentos adquiridos em forma lúdica, porque dá para colocar desenhos, imagens, diagramações dinâmicas. Então, o Infogram também está gratuito. E o Padlet, que é o melhor de todos desses, porque é uma ferramenta que permite a criação de um mural, quadro virtual dinâmico, que dá para registrar, guardar, partilhar conteúdos multimídias, inclusive vídeos. Funciona também como o Jamboard, com uma folha de papel em branco, e você vai inserindo os links de vídeos, textos, imagens, e é muito utilizado por várias escolas nesse momento. Então, ele está bem difundido. Continuando aqui, estamos terminando. Bom, uma ferramenta que não dá para negar, que é fundamental numa avaliação e que você consegue personalizar, né, para os alunos, e todo mundo tem, é o WhatsApp. Então, o WhatsApp também permite uma avaliação por som, por imagem, né, por gravação de vídeo, por uma interação professor-aluno, interação professor-família, quando for na educação infantil. E uma novidade que é utilizar a construção ou a digitação por criadores e leitores de QR Code. Então, o QR Code, ele traz uma dinâmica de avaliação bem diferente, porque a gente está utilizando muito o QR Code atualmente de uma forma passiva, que é compre aqui das lojas americanas, não é assim? Né? Clique aqui na sua tela da TV, no QR Code, para entrar diretamente no site. Com os alunos, já visto que eles estão tendo curiosidade para saber como é que é esse leitor de QR Code, por que não fazer uma proposta diferente de um projeto em que os alunos, em algumas etapas, utilizem o QR Code para fazer pistas e descobertas sobre o tema, curiosidades sobre o tema, e, ao final, eles criam um QR Code com os itens de tudo que eles aprenderam, um resuminho de tudo que eles aprenderam sobre o tema, e disponibilizam para os colegas no... Pode ser uma caça ao tesouro, né? De QR Code. Então, todo dia você manda um. Também é possível. Então, assim, as ferramentas que existem na internet, gratuitas,
são ótimas e dão conta. O que vale é a nossa criatividade e transformar, muitas vezes, os objetivos de aprendizagem e as habilidades que forem elencadas em itens a serem avaliados no final. Então, todas as habilidades que forem elencadas, que estão na BNCC para aquele período, para aquele tema, para aquele contexto, depois elas mesmas podem ser tópicos de avaliação. Se inscrevam lá no link da bio para receber esse checklist com algumas sugestões e os tópicos que foram abordados. E voltaremos, sim, agora um pouco mais experientes com a ferramenta, a falar aqui pelo Instagram em formato aula, tá? Que é diferente lá, que é em formato de bate-papo no Instagram, tá? Muito obrigada, que vocês tenham uma ótima semana. Kátia? Muito obrigada também, adorei a participação. E aí a gente vai ficando craque aqui agora, né, gente? A gente vai fazendo em todos os. A gente vai aprendendo aqui também com as ferramentas e compartilhando um pouco com vocês. Eu amei esse modelo, a gente consegue acompanhar aqui o comentário, então né, mais tranquilo do que no Instagram, que fica subindo comentário, a gente não consegue ler de todo mundo. E muito obrigada a participação de todos. Até mais, pessoal.